Eu perdi dinheiro, segui modinha, já investi com medo e emoção, mas depois de errar bastante, eu aprendi 3 coisas que mudaram completamente o meu jeito de investir e me fizeram ganhar realmente dinheiro na bolsa e potencializar a rentabilidade da minha carteira. Se você já investe ou está começando, esse vídeo pode economizar anos de frustração. Dica 1: invista no que você entende. Essa parece simples, mas pouca gente segue. Eu investi em empresas que eu nem sabia o que elas faziam. Investi em criptomoedas, ações, fundos de investimento imobiliário, e toda vez que eu comprava essas ações e esses fundos, presta atenção que isso já aconteceu com você. Na minha vez que eu compro, o negócio começa a cair e afundar. Isso na época me deixou bastante inseguro, triste. Falei, cara, eu não sei analisar uma empresa hoje, não sei analisar um fundo. Fui caindo nessa ideia de ir na opinião dos outros. Quando eu comecei a focar em setores, em empresas que eu conhecia as operações e fui estudando, comecei a acertar mais as operações. Comprar uma ação hoje, daqui 6 meses ia vender ela, 20% de rentabilidade. Então, a dica número 1, invista no que você conhece. Investir no que você não entende é como apostar numa corrida sem saber quem são os corredores. É bem arriscado isso. Vamos lá para a dica número 2. Nunca invista com emoção. Parece meio frio isso, né? Sabe aquele momento que você vê a ação disparando e sente que você vai ficar de fora dessa? Eu já entrei assim, cara. Foi geralmente quando eu mais perdi dinheiro. Por exemplo, a gente tem um gráfico de zona de suporte e zona de resistência. Em cima e embaixo, tá? Tô mostrando o gráfico pra você aí. Normalmente, cara, o negócio já tá subindo, já tá lá na zona de resistência. Eu ia lá e comprava nessa zona de resistência aí em cima. E aí foi quando eu dei um estalo e falei, preciso aprender a analisar empresas, preciso aprender a estudar as zonas de comportamento de mercado, o sentimento do mercado. Então comecei a focar na minha estratégia de analisar empresas, analisar o DRE mesmo, indicadores como a empresa ganha dinheiro, analisar gráfico também, zonas de suporte, zona de resistência. Toda vez que o preço vai para a zona de suporte, o que acontece? Toda vez que o preço vai para a zona de resistência, como que o mercado se comporta? Isso me ajudou bastante. E uma coisa que também eu prestei atenção e vi na minha carteira, quem ganha dinheiro de verdade está focando no longo prazo. Toma decisões com base em análise, não em euforia. Agora uma frase marcante que me deu estalo também é: a emoção te leva a comprar no topo e vender no fundo. Cara, e isso destrói qualquer carteira de investimento. Pense um pouco nessa frase. Agora a dica número 3. Tenha uma estratégia de investimento clara. Isso aqui mudou tudo para mim. Hoje eu só entro em uma operação e investir em ações, fundo de investimento imobiliário, tesouro direto, se eu tiver alvo, se eu tiver stop, se eu tiver um prazo. Vou te dar um exemplo, as ações da Trisul que você está vendo na tela, o gráfico dela. Cara, eu tenho um serviço de análise de investimento que eu passo para meus clientes, passei para eles, rapaziada, essa aqui é a Trisul, construtora, a ação está operando desse jeito aqui, ó, zona de suporte, resistência, está andando meio que lateral nesses preços. Eu analisei os indicadores, analisei o mercado, analisei zonas que ela pode subir, zonas que ela pode cair, passei a análise para os clientes. Essa análise que eu passei foi com pontos positivos e negativos, tá? Não foi uma recomendação. Foi falando para eles, ó, essa ação tal também. Eles foram lá, compraram, as ações disparou, cara. Surfamos 60% de alta ali, agora em 2025, e todo mundo saiu feliz. Aí foi o que eu falei para vocês, nessas dicas agora para trás. Conheça setores, conheça a ação, conheça o mercado, veja comportamento do mercado. E aí, meu amigo, é só comprar barato e depois vender caro. E isso me traz paz quando eu estou fazendo esse investimento. Mesmo quando eu posso errar, eu errei com paz. Eu errei aqui, mas na próxima vez eu vou acertar. Só que, vamos dar um exemplo. Eu seleciono 5 ações para fazer essas operações. 2 eu erro, 3 eu acerto. Então, cobre o meu prejuízo e ainda sai no lucro. Então, essas operações, e não é errar, é aprendizado, tá? Hoje na Bolsa de Valores é você aprender, errei, onde que eu errei? Foi aqui. Na próxima vez faça essa operação diferente. E vai indo. Com ações, criptomoedas, fundos de investimento imobiliário, tesouro direto, mesmo que renda fixa, você tem que saber o melhor momento para investir na renda fixa ou não. A gente está com a Selic a 15%. Então, hoje a gente está num cenário legal para alocar boa parte do patrimônio na renda fixa. Uma estratégia legal que eu estou fazendo agora, com a Selic a 15%, eu invisto boa parte dos meus aportes na renda fixa, no Tesouro Direto. Todo dia 30 lá, no Tesouro Direto, eu pego o lucro dele. Anota essa dica, tá? Pego o lucro do Tesouro Direto e invisto nas ações, comprando barato na zona de suporte. Quando vai para a zona de resistência, eu realizo metade das ações.
que é realizar metade das ações, João? É as ações, se você comprou 100 ações aqui embaixo na zona de suporte, quando ela subir para resistência, você não vai vender a 100. Você vai vender só metade, meia mão. Porque se subir? Vai ver aquela dor de corno, né? Se subir, putz, eu perdi a alta, cara. E se cair? Pelo menos se cair, voltar a cair, eu já coloquei metade do lucro no meu bolso. Então sempre faço essas parcialzinhas, entendeu? Cara, se eu tivesse ouvido essas 3 dicas quando eu comecei, teria me poupado muito tempo. Não só tempo, dinheiro e também paciência. Investir bem não é sobre você ter uma bola de cristal, é sobre você fazer o simples, mas com consistência. E é isso que eu te mostro aqui no canal. Estou mostrando os bastidores de investimento aqui do Cartas ao Investidor também. E essas dicas aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender a investir com estratégia, me acompanha aqui no YouTube. Toda terça-feira, às 11h30 da tarde, eu estou trazendo dicas práticas de investimento, análise de ações e o que eu estou fazendo para ficar de olho no mercado. Um compromisso, eu e você, pro resto da vida. Então até o próximo vídeo. Tamo junto. Tem meu Instagram aqui. Tô postando também lá as ideias de investimento. Vamos lá.